Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos trabalhando aí com o livro de HTML, que é esse livro aqui, livro número 5, Criação de Sites em HTML. Nós paramos aí na aula número 5, que fala sobre formulário. Na aula passada nós falamos o que é um formulário. Eu dei exemplos, né, de formulário. Um formulário na internet é muito importante, principalmente hoje em dia, né? Onde tudo que eu faço é online. Tudo que eu posso fazer, né, principalmente agora, nós estamos vivendo esse problema mundial, tem, assim, uma importância ainda maior dentro da questão de internet, de comunicação. Um formulário, ele é muito importante. Ele tem a finalidade de cadastro, de banco de dados, né? Um formulário é igual quando você chega em um comércio, vou dar um exemplo aí, esse comércio está tendo um sorteio lá, um sorteio, né? Vai sortear um brinde lá para todas as pessoas que compraram lá acima de R$ 150. Ele ganha um cupom, nesse cupom ele faz o cadastro. E faz o cadastro lá, coloca um nome, coloca um endereço, telefone, RG, sei lá. Então, isso é um cadastro. Então, ele tá cadastrando, ele está colocando informações, né, para alguém receber essa informação. E isso é a questão que envolve banco de dados, né? Banco de dados e cadastro. Então, isso eu faço de forma online. Eu vou ter alguma coisa lá no meu site, em HTML, e eu vou entrar no site e vou fazer o cadastro. Vou fazer o cadastro. Então, fiz o cadastro. Então, a gente está vendo o processo de como fazer esse cadastro, né? De como criar esse formulário. E a gente viu na aula passada. Para vocês acompanharem e ficar mais fácil, está tudo pautado. Nós estamos pautando aí no livro. Temos um exemplo lá na página 64. Disso que eu estou explicando. Ele fala do formulário dos elementos e ele usa um comando. Ele usa um comando específico. Eu vou mostrar na tela aqui. Olha lá. Então, tem aqui o bloco de notas. E para eu criar um formulário, é uma tag. Vocês lembram da tag, né? Então, é uma tag. Então, isso, só recapitulando para a gente já prosseguir, tá? Tenho que recapitular aí, só recapitulando o que a gente já viu. Que é lá na página 64 do livro 5. Para vocês se situarem aí. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu até tenho uma estrutura aqui já. Estou com a estrutura básica.
né? Estou com a estrutura básica. E eu consigo criar um formulário, né? Então, estrutura aqui, vou tirar esse comando de imagem e eu consigo criar aqui, né? Lembrando que é uma tag, então ele tem as mesmas regras, né? Então, a gente falou do que é um formulário, daquele cadastro que eu falei no início da aula, que eu crio dentro do site para a pessoa poder me enviar uma informação, enviar as informações relacionadas àquele tipo de cadastro que eu fiz, né? E aí, eu uso alguns comandos que eu citei na aula passada, né? Eu expliquei que para eu desenvolver o formulário tem um comando principal. Você lembra, João Pedro? Que comando é esse? Lembra? Lembra? Você fa... professor, você falou na aula passada, né? O comando. Isso. Estou Ah, recapitulando. Eu estou fazendo na aula passada eu É. não consegui ver. Ah, você não viu na aula passada? Não vi. É que eu não consegui, perdi o horário. Daí na hora que eu entrar, daí já vi que passou do horário, entendeu? Daí, Ah, você não estava na aula passada. não Entendi. tava. Entendi. Então, a gente está lá, para vocês acompanhar aí, ó, lá na página 64 do livro 5. Dá uma olhada lá. Página 64 do livro 5. Tá bom então, vou dar lá uma olhada então. Abriu aí? Tô abrindo. Quando você abrir lá, ó, você vai observar que tem alguns comandos, né? Formulário, eu expliquei que qual o objetivo do formulário? Formulário, tipo assim, eu até citei o exemplo do mercado aí, né? Preciso enviar as minhas informações para alguém, para uma empresa, né? Quero fazer um cadastro, né? Participar de uma promoção, né? De um sorteio, sei lá, né? E eu preciso enviar esse cadastro. Se eu tiver na loja física, eu pego um formulário, né? Uma folha e ali tá tudo ali, né? Tá nome, endereço, estado, Professor, cidade. Oi. qual que é a Oi. página? Qual que é a página? 64 do livro 5. Tá, Fechou? tô achando aqui. Livro 5, que é o Criação de Sites. Achei. Achei, professor. Legal. Então, aí, ó, ele fala de formulário, Aham. né? Falando de formulário. Então, formulário é isso que eu estou explicando aqui, né? Que quando eu preciso enviar informações para uma empresa, né, para alguém, né, eu preciso preencher esse formulário. Então, o formulário na loja física, né, por exemplo, estou na empresa lá, fui até a empresa, quero preencher um formulário com algum objetivo, né, ganhar um prêmio, participar de sorteio, sei lá, vou ter que ir lá preencher, né, vai estar lá nome, coloco meu nome, endereço, coloco meu endereço, bairro, CEP. Isso é um formulário. Só que isso é, assim, ficou muito maior, né, e se torna muito mais rápido e mais objetivo, tem mais objetivo. Hoje em dia a gente vê, né, que até pela situação que está vivendo o mundo, precisa muito desse formulário via internet. E a gente está aprendendo a como criar esses formulários via internet. Tá? Esse aqui eu falei na aula passada. Existem alguns comandos, algumas tags, né? Então, eu estou com a tag aqui aberta, com a estrutura básica, e eu vou desenvolver aqui.
Então, para eu começar, nenhum formulário não... todo formulário tem que ter esse comando aqui, ó. Tá vendo a minha tela aí? Sim, ô, João? Tô vendo, professor. Tô vendo a tela. Você está no computador ou está na Eu celular? tô no computador aqui vendo. Certo. Então, olha lá. Então, eu tenho que ter primeiro esse comando aqui, ó, form. Ele muda aí, ó. Isso aqui querendo dizer que eu estou iniciando um formulário. Para eu iniciar um formulário, eu tenho que ter esse comando. Eu tenho que lembrar que eu tenho que fechar ele, ó. Fechar o form. Tá? E aqui é a estrutura, é a base. Então, a base, para eu conseguir fazer o formulário, eu tenho que ter esse comando e esse, certo? A gente falou de vários comandos na aula passada, tá? Por exemplo, quando você olha na página 64, você vai ver lá o comando esse. Então, esse é a estrutura. Para você começar um formulário, tem que ter o form, que é o primeiro lá. Ele até explica lá, né, de forma mais teórica, mas está escrito lá o que ele faz, ó. Olha lá, ele, né, faz aí, ó, ele é um elemento responsável para definir o formulário. Esse definir o formulário está querendo dizer que ele é o comando principal, ele é a estrutura, entendeu? Não tem como você criar um formulário sem ter esse comando. Deu para entender? Ô, professor, então ele é a chave de tudo, né? Isso, muito bem. Isso mesmo. Aí, ó. Isso mesmo, ele é a chave de tudo, igual no HTML. O HTML não tem que ter aqui, ó, toda essa estrutura que já estava aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Que nem o corpo. O corpo tem essa aqui, ó, que é a base de tudo também. Eu estou criando dentro do corpo do site. Né? E o formulário também tem uma base. Então, é isso mesmo que você falou. Beleza? Então, ele faz isso. Então, isso que ele está falando aí, que define o formulário, ele está querendo dizer que ele é o comando base, ele é o alicerce, né? Ele é a base de tudo. Depois ele vai falar um tal de input. Tá vendo aí na página 64? A gente viu form, o segundo é o input. Dá uma olhadinha aí no que ele faz. Ó. Ele é um elemento responsável para definir. Ele define o quê? Define um controle de entrada de dados. Tá? Então, essa entrada de dados que ele está falando aí seria, por exemplo, quando você vai preencher um formulário, por exemplo, lá, né, seja físico, online, ele tem um espaço. Normalmente ele tem um espaço, entende? Um espaço para você escrever seu nome. Então, esse espaço que existe, eu tenho que criar através desse input, tá? Então, eu tenho que dar esse comando para eu conseguir criar esse espaço, entendeu? Então, o input seria esse espaço, certo? Que o espaço ele tem algumas características, né? Ele tem algumas características. A caixa é uma coisa, os dados que é inserido é outra coisa. E aí a gente vai ver. O próximo Professor, aí, ó. Oi. então é ele que dá o espaço para... Pode falar. Não, é tipo assim, ele dá o espaço, é igual um formulário que você estava falando agora. Tipo assim, você assinar os seus dados lá, o nome, o dado, é isso aí, né? Então é ele que dá o espaço para tudo. Ele só ele dá o... Por exemplo, você pega a folha, né? Você pega lá o formulário na sua mão. Pegou o formulário. Pegou lá na sua mão o formulário, vai ter a área para você escrever. Aquela área para você escrever que é considerada input. Entendeu? Entendi. Então, seria input. Beleza? O próximo que você vê lá é o teste área.
Então, é o elemento responsável por definir uma caixa de texto com múltiplas linhas, conhecida como texto área. Então, o texto área seria igual quando eu faço uma... Não sei se vocês lembram, eu dei um exemplo de tabela, né? Por exemplo, eu quero criar uma tabela. A tabela tem linhas, né? Linhas. Então, aqui, o textiário, eu posso criar vários textiários. Ele tem uma comparação muito próximo do input. Ele lembra muito o input. A diferença é que eu consigo inserir essas caixas, né, por vários lugares. Então, seria mais ou menos eu fazer isso aqui, ó. O textiário seria isso aqui, ó. Vou dar um exemplo dentro do Word para vocês verem. O textiário seria isso aqui, ó. Mesmo quando eu vim aqui, seria uma caixa assim que eu crio. Então ele é bem parecido. Seria uma caixa. Igual tá aí, tá vendo? Seria uma caixa assim. O textiário serve para isso aí, eu criar caixas de textos. Qual que é a diferença deste para o input? O input, ele precisa de um nome para o input, por textos que identifiquem o input. Agora, o textiário não. Ele não precisa de um nome específico. Eu crio ele livremente. Então, essa é a diferença. Ele é bem parecido, os dois, né? Tem só algumas diferenças bem básicas. Beleza? Tudo bem aí, ô João? Então, seria isso. E todos eles são iguais, tá? Por exemplo, todos eles, input, text, área, eu tenho que abrir, né? Por exemplo, input, eu abro o input, e é com N, eu abro o input, fecho o input. Certo? Tem que ser assim, todos eles, né? O text área é a mesma coisa, né? Eu devo abrir e fechar, do mesmo jeito. Entendeu? O próximo aí é o label. Label. Aqui, ó. Label. O label. O que o label faz? É um elemento responsável por definir um rótulo. O que é o rótulo? O rótulo é o nome. O rótulo é parecido quando você cria assim, ó. O que é um rótulo? Rótulo é tipo assim, não vai ter formulário que vai ter, deixa eu ir para o Word para mim dar um exemplo mais claro. Não vai ter assim, ó, vai ter formulário, vai ser assim. Deixa eu só inserir uma tabela aqui. Vai ter formulário que vai estar assim, não vai? Aí não vai ter aqui é o nome, aí vai ter endereço, certo? Aí vai ter bairro, não vai? O nominho aqui que eu crio, esses nomes aqui que eu estou criando, são os rótulos. Isso é rótulo. Entendeu? Entendi. Então, professor, então é ele que dá, tipo assim, o nome, endereço, bairro, CPF, é ele que Isso. faz. Para eu criar isso aqui, para eu dar um nome, eu tenho que criar um label. O label serve para isso. Aí que entra a diferença do input para caixa de texto, tá? O label, ele é um elemento responsável por definir um rótulo, para um input. Então, normalmente, quando eu crio um input, o input, ele depende do label. Ele precisa do label. Porque não é assim, ó. Então, no exemplo aqui, por que que o input ele depende do label? Porque o label é o nominho aqui, não é? É o nominho, tá? Só que
Se eu apagar aqui, ó, se eu apagar, você entende? Eu não sabe o que é nome, o que é endereço. Concorda comigo? Entendeu? Então você não sabe. Será que aqui é o nome? Será que aqui é o nome? Ou aqui é o CEP? Então, esse espaço, ele é o input. É esse espaço que eu vou escrever o que eu quero. Só que se não existir a label, fica impossível, você não entende. Então, aí eu crio a label. O que é a label? A label é isso aqui, ó. É os nomes que eu defino aqui, ó. Entendeu? Nome, cidade, entendeu? Entendi. Estado. Então, label é o nominho que eu defino. CEP. Entendeu? Então, label, o nome eu defino. E input é o espaço. Então, o input depende do label. Certo? Certo. Existe o próximo lá na página 64, é o fiel set. É um elemento responsável por agrupar elementos do formulário. O que é agrupar? Agrupar é juntar. Quando eu quero juntar elementos, o que é agrupar? Agrupar é assim, ó, tem um elemento aqui, ó. Tem dois elementos, certo? Aí, ó, dois Certo. elementos. Quero juntar os dois. Eu clico em um, clico no outro. Olha lá. Quando eu movimentava, ele ia um e ficava o outro parado. Se eu quisesse agrupar, ó, eu iria usar esse comando, fiel 7 aí, ó. Ele iria fazer assim, ó. Quando eu movimento um, ele movimenta os dois. Ele Então, junta. Na é por verdade, isso. ele não dá um movimento, né? Ele Movimento só porque agrupa. os ícones, eles não se movimentam lá, mas ele junta. Eles se tornam um elemento só. Entendeu? Ah, Um elemento só. Você está no grupo do WhatsApp? não, Não tá, João? não, Não tá? não. Como que você entrou na aula hoje? Pelo e-mail? Ah, pelo e-mail. Então você não está no grupo. Não, não tô. É... Mas o meu WhatsApp você tem. Tenho, tá no caderno anotado. Você tem celular? Tenho. Me manda uma mensagem para eu te colocar no grupo. Tá bom então. Deixa quando acabar a aula, daí eu coloco lá. Beleza? Me manda uma mensagem para eu te colocar lá no grupo. Porque eu mando exercício no grupo lá, eu mando Ah, bastante coisa lá para fazer lá no grupo. Então é importante que você esteja no grupo do WhatsApp. tá. Tá? Então, esse elemento ele agrupa. Ele tem um legend depois, ó. Isso aqui eu falei na aula passada também, que você não estava aí, né? É o elemento responsável por definir uma legenda, tá? Uma legenda. O Aham. que é legenda? Legenda, ele lembra o que a gente viu no label. Você não precisa criar, você não tem que ter o label aqui, ó. Você tem que ter o label para depois você criar o input, para o input ter sentido. Esse legend é a mesma coisa. Tá? É eu dar um nome. O legenda tem o mesmo objetivo que o label. Tá? Então eu posso Tá. usar o legend para dar um nome. O legend é dar um nome. Tá? Um nome para o fiel set. Então, fiel set seria a parte de baixo e o legend o nominho de cima. Tá. Certo? Certo. Ele tem o select, que é um elemento usado para criar uma lista top-down. O que é lista top-down? É uma lista onde eu vou escolher, que eu posso escolher, né? Uma lista
top-down, uma lista top-down seria basicamente isso aqui, ó. Colocar um filtro. Vou dar um exemplo para você. Lista top-down, ele é um comando onde ele vai ficar assim. Ele vai ficar no cantinho da célula. Se é alguma coisa que eu crio assim, eu coloco no cantinho da célula, tá vendo aí, ó? Aham, tô vendo. E aí, hã? Tô vendo. Olha lá. Aí. E aí, ó, quando você vai... Aí você cria uma lista, você configura, né? Quando você clica, ele aparece as opções. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Criar um intervalo de entrada até a J4. Vincular a célula. Selecionar. Então, aqui, J4. Depois, janeiro. Você entendeu o que é essa lista top-down. Top-down. Então, seria alguma coisa para você entender. Seria isso aqui, tá vendo? Certo? Entendi. Tipo Entendeu? assim, ele coloca janeiro, fevereiro, daí vai estar tudo aqui também. Daí se eu quiser Daí eu acessar, clico, ele vai selecionar o que eu quero. Drop-down seria uma lista assim. Aqui não é uma drop-down propriamente dita, né? Tem vários tipos, mas é uma lista. Onde eu clico, eu escolho. Escolho o que eu quero. Entendeu? tipo assim, Olha lá. Oi? não, nada não, tá certo. Entendeu? É a lista. Então, ele tem essa legenda, ela tem o select, que você cria essa lista do jeito da forma, né, dessa forma de criação. Tem esse opt group, que é um elemento usado para opção de relacionamento entre a tutorial. Se eu quiser se ligar, né? Ligar uma coisa com outra, uma lista com outra, seria esse opt group. Existe o option sozinho, né? Que é um elemento que deve ser utilizado em conjunto com o select, eles usados os dois ao mesmo tempo, tá? Os dois ao mesmo tempo. E aí o penúltimo é o botão. Botão, o que seria o botão, né? O botão, ele é um botão de comando, né? Por exemplo, posso criar um botão de várias formas, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para você de como seria esse botão. Que nem o botão play, vamos imaginar, do seu rádio lá. Ele é um botão que ele vai fazer uma ação. Ele vai executar algo, né? Então, é o botão play. E existem vários outros botões que você pode criar. Tá? Então, o botão aí, quando você clica nele, play. Tipo assim, você aperta nele, tipo assim, você coloca lá pra ligar. Aí você aperta, ele vai ligar o rádio. Entendi. Isso. E eu posso criar esse botão aqui, ó, tá? Usando esse comando. Então, é um botãozinho, né? Eu clico, ele executa. É o botão. Ele tem também o datlist, que é o elemento responsável em especificar uma lista de opções pré-definida para o elemento input. Então, esse datlist ele é usado em elemento específico. Ele dá um exemplo aí, foi onde eu parei na aula passada. Na página 65, de você criar uma lista de opções. Tá? Que ele cria uma lista de opções parecido com esse exemplo que eu dei aqui. Ó. Ele cria uma lista de opções na página 65. Então, ele usa lá alguns elementos que eu expliquei agora. Ele usa o label,
ele usa o label, ele usa o input, dá uma olhadinha na página 65, e ele usa o option, tá? O que ele vai fazer? Ele vai chegar nesse resultado aí, ó, da página 65. Ele vai criar uma lista suspensa, parecido com o que eu expliquei aqui, ó. Ele cria uma lista suspensa para você escolher, né? Em qual opção você quer. Então, aí ele fez uma lista. Isso existe muito em navegadores, tá? Então, você escolher em qual opção você quer ir. Janeiro, fevereiro, março. Então, ele criou. Aqui, professor, oi. até Google também tem, né? Você tá lá digitando lá, daí já tem embaixo também escrito, né? Ele usa essa opção também ou não? Usa. O Google, né? Usa. É. Usa também. Que é banco de dados, né? O Google, ele é um dos sites aí poderosíssimos em banco de dados, né? Que é o Google mesmo, quando você vai nele lá, digita uma palavra-chave, ele vai buscar em um formulário. O formulário, ele é um banco de dados. Tudo que você digita aqui, né? É isso que você está falando, né? Isso que eu Qualquer tô falando. palavra que digita aqui, ele vai lá no formulário buscar. Entendeu? Então, seria isso. Tá? Ele vai dar um exemplo também, um exemplo maior aí, né? De dois comandos, o fiel 7 e o legend. Dá uma olhada aí na página 64. Dá uma olhadinha na página 64 para vocês verem. Ele usou o Legend, né? Ele usa o legend e ele usa o fiel 7 aí. Então, nesse exemplo, deixa eu mostrar para você. Aqui ele usa um exemplo bem grande, né? Ele usa. Primeiro ele começa aqui, ó, com o comando. Dá um exemplo, com o comando fiel 7, que é o que eu vou usar. Inicia esse comando. Observe que ele não usa o form. Ele usa o fiel 7 solto. Aí, tem casos que você pode usar. Aí é Então, interessante, sozinho. ele usa solto o fiel 7. Dá para usar. Olha lá, eu uso o fiel 7. Em alguns casos só, tá? Específicos. Já fecho ele, que eu tenho que fechar. Então, ó, fecho. E aí eu vou iniciar. Eu inicio pelo legend. Vou pôr lá. Legend. A legend, lembrando, é um título. A legend, e aí você tem que dizer qual legenda é. Vou pôr a legenda UF. UF. Legenda UF. E fecho o legend. Coloquei uma vírgula, mas não precisa dessa vírgula aqui. Fechei. Certo? Então, aqui, ó, é interessante sempre você ir salvando. Salvo como, salvar como. Eu vou colocar o nome de... Vou salvar lá no pendrive, na pasta site, aqui dentro, com o nome de página principal, ponto, HTML e salvo. Entendeu? Esse padrão, todo arquivo, você tem que fazer isso. Salvo. Oi, o que você ia falar? Não, você estava vendo. Aí você salva lá, daí você coloca lá, onde que você quer salvar.
E você salva. Isso, tem que colocar dentro da pastinha, do jeito que eu fiz, você viu, né? Eu vi. Tudo eu jogo lá dentro. Criei o primeiro comando, aí eu vou para o segundo. O segundo, observe aí, é o label. Tem que dar um título para ele. Label for, que é o igual, né? Aí eu vou colocar estado de nascimento. Você pode fazer isso também se quiser aí, tá? Estado de nascimento. Coloquei o título. Fecho aspas, fecho aqui. Vou falar aqui. O que que eu quero, né? Então, defina, que é uma frase aí. Defina o estado que você mora. Fecha o label. Fecha o label. Fechei o label, eu venho para o input. Lembra que eu falei que o input depende do label? Olha lá, eu vou mostrar esse exemplo prático agora aí. O input, nome, que ele é um espaço, igual, vou usar o nome. UF, underline, nascimento. Fecho aspas, coloco esse comando list, que é para listar, né? Ó, list, abro aspas, vou pôr estados, que é o que eu quero. Ele tem que dar um nome a essa lista. Então, eu coloco tape, que é igual a texto. Coloco o ID, que é uma identificação para ele, chamado estados underline brasileiros. Fecho aspas, barra invertida, fecha aqui. Eu tenho que observar agora, e ele continua agora, né? Coloquei o label, coloquei input, agora eu vou criar a lista. Vou criar a lista. Abro aqui, põe date, list, id, e abro aqui, ó. Vou criar uma lista de identificação com o nome de estados. Aqui, presta atenção nos comandos. Se ele ficar faltando palavras, ele não executa, tá? Por isso, se ele não executar, tem que ir olhando item a item. E eu vou criar agora todos os estados que eu quero. Date lista, eu vou colocar, ó. E eu vou usar o option. Ele criar a lista. Então, eu uso o option, value de valor igual, e abro o estado que eu quero. Eu quero o estado chamado AC, que é o Acre. E fecho o option. Salvo e vou olhar como é que está ficando. Aonde está? Vou lá onde eu salvei. Está aqui, ó. Está no site. Está aqui, ó. Site principal. Vamos ver o resultado. O código eu estou desenvolvendo aqui, mas eu tenho que ver o resultado do site. Olha lá, ó, já. Tá vendo aí, ó?
Olha lá, ó. AC Acre. Tá vendo aí, ó? Que bonitinho. Aham. Tá vendo aí? Olha lá. Aí eu vou agora evoluindo. Evoluindo. Tá? Vamos criar outro option. Para eu criar um outro option, que é o Alagoas agora, eu copio. Então, eu copio e vou colar embaixo. Colo. Tá vendo? Eu só vou mudar a sigla. AL e muda a palavrinha aqui, ó. Alagoas. Alagoas. Salvo. Porque se eu não salvar, cadê? Olha lá, não aparece, só tá aparecendo Acre. Tá vendo? Então, eu tenho que salvar. Então, eu salvo e vou atualizar aqui, ó. Atualizo, tá? Ó. Se eu não atualizar, não vai. Tem que entrar agora o Alagoas. Vamos olhar? Se foi. Opa! Apareceu ele aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele me dá a sugestão. Quando eu seleciono, ele soma os outros, né? Para eu aparecer os outros, eu tenho que apagar. Até isso ele é organizado, você viu? Quando eu escolho, é muito importante isso aqui, tá? Nossa, tem uma importância muito grande aí, tá? Olha lá, eu escolho, ó, escolhi Acre. Escolhi o Acre, quando eu vou para a seleção, aí já o outro some. Então é um recurso muito bom, tá? Tá dando para entender ou não? Tá dando pra entender. Beleza, deixa eu só arrumar essa palavrinha aqui, colocar essa palavrinha. Então, em maiúscula, estado, vou colocar maiúscula também. Aqui eu posso colocar acento normal, que você mora. Aí salvo. Só uns detalhinhos lá. Defina o estado que você mora. Beleza? Então aí. Vamos para o outro. Ele tem mais estado. Vamos pôr o Macapá agora. Então copio aqui, ó. Copio. Dou um enter, colo, aí eu mudo a sigla só. Olha lá, lembrando que não tem o Macapá. Então vou pôr vou pôr o estado agora. Tá? É o Amapá, né? Amapá. Amapá. Certo? Amapá. Alagoas são 3 aí, né? O Acre, o Alagoas, o Amapá, certo? Salvo. Interessante você ir fazendo, salvando. Salvei, tá vendo? Salvei e ele atualizou. Esse arquivinho aqui ele atualizou. Só que, quando eu vim aqui, ó, cadê? O que eu tenho que fazer? Atualizar, clicar nesse botão aqui, ó. Ou dar um F5. Isso. Ou atualizar ou F5 do teclado. Clico na página aqui, ó. Não para ver a tela aí, né? Clica aqui e atualizo. Agora vai aparecer a terceira. Então tem que ter Acre, tem que ter Alagoas, tem que ter Amapá. Aí, ó. Tá vendo? Quando eu clico aí, ó. Aí, ó. Apareceu. Ah. Quando eu escolho, os outros mudam. Os outros somem. Só aparece se eu apagar. Apaguei. E seleciona e ele aparece. Ó. Beleza? Alguma dúvida? E eu vou fazendo ele, ó, todo ele, ó, até chegar no final. Ó. Vou agora pro Amazonas. Copio, colo, fica mais fácil agora. O Amazonas é o AM. AM, aí eu ponho aqui. Amazonas. Amazonas. Salvo. E atualizo. Apago aqui. E atualizo.
Tem que aparecer o quarto estado. Vamos olhar? Vamos olhar se apareceu? Aí, ó, Amazonas. Tá vendo? E eu vou fazendo isso gradativamente. Gradativamente até chegar no último estado. Vamos fazer o Bahia agora? Agora a Bahia, né? Vamos fazer a Bahia, ó. Copia, dá um Enter, cola e altera as siglas. Olha lá. Bahia BA. BA. E eu vou colocar aqui. Bahia. Certo? Vamos salvar? Vamos. Vamos ver se deu certo. Vou salvar. E aí vamos atualizar. Vamos olhar? Olha lá, a Bahia acrescentou. Certinho. Então é o Fial 7 e o Legenda. Tá? E o comando datlist, né? É esse datlist que permite criar essa lista. Que é aquele mesmo exemplo que eu expliquei lá no Excel, lembra? É o mesmo exemplo que eu utilizei lá no Excel. Vamos para o próximo? Só colar, cola de novo. E vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Ceará. SE. Ceará. Você vai ter que criar para mim, tá? Um parecido com esse. Deu para entender, João? Ceará. Então, se você tiver dúvida, já me fala. Tem alguma dúvida? Não. Você vai ter que desenvolver isso aí. Ceará. E vou olhar lá. Atualizo. Vou olhar. Vou olhar ainda lá. Ceará. Cor de Ceará. Distrito Federal. Polo. Altera a sigla. Distrito Federal é o DF. DF. Distrito Federal. Distrito Federal. Onde tem alguns vagabundos. Os políticos. Alguns, são todos não. Atualiza. Olha lá, Distrito Federal. Tá vendo? E vou fazendo gradativamente, ó. Colo de novo. Professor, vai ter que fazer todos? É bom, né? Porque aqui ele está perguntando para mim qual estado, né? Então tem que colocar todos os estados brasileiros aí. Entendeu? Tá. Tem que fazer todos. Todos os estados. Se você tiver dúvida também, ó, eu nem sei se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 5, 6. Tem todos aí. São 27, 26 estados, contando o Distrito Federal, né? Que é a capital. Tem que ter todos, ô, João. Porque a minha pergunta, olha a minha pergunta aqui no site. Cadê o site? Deixa eu tirar esse negócio aqui. A minha pergunta, ó, defina o estado que você mora. Se ele morar em um que não esteja ainda, São Paulo, o cara vai vir aqui tentando cadastrar. Cadê São Paulo? Se ele morar no Rio de Janeiro, cadê o Rio de Janeiro? Tem que ter todos os 27. Entendeu por quê? Que nem eu falar, que nem eu falasse assim, ó. Vou colocar onde que ele mora, daí não vai ter São Paulo ou Rio de Janeiro. Onde que ele mora, né? Tem que definir. Tem que ter. Então, você vai definindo todos. Todos aí. Então, um exercício é esse. Acho que já deu para entender. Deu para entender? Deu? Beleza. Então, um exercício é esse. Eu vou colocar lá no grupo. Me dá um oi aí, me manda um oi aí para me te colocar no grupo. Tá, peraí, então, que eu vou colocar aqui. Me dá um oi que eu te coloco no grupo.
Mandou? Aí eu te coloco lá que eu vou colocar um exercício lá agora. Deixa eu colocar lá no grupo. Um exercício. Então, exercícios. Exercício da página 67. Fazer o formulário dessa página. Qual página? 67. Certo? Aí, ó. Vai fazer esse, tá? Me mandou oi? Deixa eu colocar no grupo. Ou me fala o número, João. Fala o número. Tá ouvindo, João? Ficou mais fácil? Me fala o número. Que eu te insiro aqui, ó. Entendeu? Entendeu, João? Tá ouvindo, João Pedro? Me fala o número. Que eu te coloco no grupo. Então, um exercício é esse. O outro, Professor, já vou colocar aqui já. Eu tava procurando o caderno que eu não lembrei onde estava. então, um exercício é esse. Ó. Fazer o formulário dessa página. O outro exercício, você vai criar um parecido. Em seguida, crie um outro formulário para cadastrar. É idêntico, só vai mudar que é bairro, né? Em seguida, crie um outro formulário para cadastrar pessoas dos bairros que você mora. Mesma coisa, só que você só vai mudar as frases, né? Entendeu, João? Entendeu, João? Entendi. De vez de ser estado aqui, ó, você tá vendo minha tela, né? Pô. De vez de ser estado aqui, ó, vai ser bairro. E a frase aqui também vai ser: defina o bairro onde mora. Vou imaginar que fosse uma loja no centro. Onde você mora? Onde que eu moro? Eu moro no Pagador. Fala, Andrade, certo. Daí você pode pesquisar pela internet. Você pesquisa bairros de Jacareí. Você pesquisa os bairros de Jacareí e vai fazer, né? Só que ele vai mudar aqui, ó. Aqui vai estar aqui, aqui não vai estar escrito isso aqui, ó. Tem que mudar essa frase aqui. Aqui você vai escrever, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Você vai mudar aqui em cima. Você vai mudar aqui, ó. Aí você vai pôr defina o bairro. Vai mudar aqui, ó. Defina o bairro. O que vai mudar é esse aí. Você vai ter que fazer primeiro esse, tá? Faz esse primeiro, depois você faz o outro. Que você mora. Aí você vai salvar assim. Defina o bairro. Aí, Atualiza, ó lá. professor, Defina. mensagem. Oi? Aí, ó, já mandei mensagem. Já mandou? Deixa eu Já. colocar no grupo. Peraí. Mandou no WhatsApp? Mandei. Deixa eu ver. É, chegou.
Você não está no grupo ainda. Não. Peraí, deixa eu só te salvar. Salvar o seu contato. Adicionar o contrato. Com o nome de... como que é o nome mesmo? Pedro? João Não, Pedro. João Pedro, que é sábado 13. Salvei. Agora eu vou te colocar no grupo. Estranho, tá? No início da aula, nas primeiras aulas lá, eu pedi o WhatsApp de todo mundo. É porque, tipo assim, é porque é tanta coisa na cabeça, daí eu acabei esquecendo de colocar, né? É agora que criaram o site aí pra ver as aulas da Microcamp, daí, daí eu tava. Aí te Que coloquei, ainda. olha aí. Dá uma olhada Aham, aí. já vi. É que eu não tava lembrando. Que eu não tava lembrando onde. É que eu tava esquecido da Microcamp. Achei que eu não ia ter nada. Tava esquecido, é que eu tava só ficando nas coisas de escola, Ah, entendeu? Daí esqueci de colocar a informática aqui. ah, entendi. Faz 67, fazendo o formulário dessa página. Depois, em seguida, é esse outro que eu vou mandar aí, ó. Está no grupo agora, né? Você chegou aí, ó. Em Tô. seguida, cria um outro formulário para cadastrar pessoas dos bairros que você mora. Então, ele vai mudar. Então, olha lá, já mudou aqui, tá vendo? Já mudou, ó, do bairro. Aí aqui vai mudar, não pode ser estado, tá? Aí talvez a sigla muda aqui, ó. A sigla aqui você já pode colocar o nome do bairro mesmo, né? Ou se você quiser inventar uma sigla, o nome do bairro, por exemplo, seu Apagador Andrade, né? É. PA, sei lá, acho que PA não pode, mas PAGA, sei lá. Eu não sei a sigla, tá? Você cria uma aí. Você vai pôr aqui, ó. Pagador Andrade. Pagador Andrade. Salva. Só que você tem que criar esse primeiro, ó. Quando eu olhar lá, ó, atualizar, ó. Olha lá, ó. Deixa eu só tirar aspas. Tá com aspas. Tirar essa aspas aqui. Aí salvo. Olha lá, ó, vai aparecer lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Ó. Peraí. Pagador Andrade. Olha lá, ó, Pagador Andrade. Tá Aham. vendo? A hora que eu Aham, tô clico. vendo. Ou você pode escrever aqui mesmo, inteiro na lista. Pagador Andrade. Uhum. Ó. E aí, Pagador Andrade. Salvo. Posso criar também. Vai aparecer em cima e embaixo. Ó, aí Tá. quando eu clico, olha lá. Pagador Andrade. Tá vendo? Aham. Sem sigla. Parece pagador, pagador. Olha lá. Uhum. Ah, define o nome do bairro. Deu para entender? Deu. Alguma dúvida? Deixa eu ver. É pra Eu vou... criar tudo no HTML, né? HTML, do jeito que eu fiz aqui. Aham, tá. Aí Aí você, salva, daí você certinho. coloca lá opções, aqui o nome aqui, daí você coloca lá Pagador Andrade, tá, daí salva, Tá, primeiro você atualiza. vai fazer, ó, olha no grupo aí, primeiro você vai fazer o que está na página 67. Fez a 67, depois deu o resultado, né? Aí que você vai fazer o que eu pedi, entendeu? Aham, Faz primeiro da 67. tá, daí eu Depois que vou você fazer essa fizer 77 e depois eu vou fazer essa daí. esse que eu expliquei. Tá? Eu vou colocar esse áudio eu vou colocar lá no grupo. Essa aula eu vou colocar lá no grupo. Aí você pode rever ela, olhar de novo como é que faz, ver a explicação. Tá Aí bom, se tiver mais dúvidas, você me dá um toque.
Tá bom? Aham. Beleza? Beleza. Mais alguma outra pergunta? Não. Tirando Não? isso. Tá bom, então. Então, beleza. Então, boa semana. E na aula que vem a gente vai continuar a partir da página 67. Deixa eu só fazer chamada. Só um minuto aí. Eu não fiz chamada. Fazer chamada? Já te libero. Só um minutinho. Então, você é o João Pedro de Souza Barbosa? É. Beleza, tá? Então, a aula que vem, nós continuaremos. Lembrando aí que no início do mês que vem vai ter um sorteio do drone, tá? Todos os alunos Drone? todos os alunos que estiverem presentes nas aulas vão concorrer. Quem tiver mais presença vai concorrer a um drone. Vai ter Aí a chance sim. de ver o bairro aí voando pela parte Botar aqui pra voar aqui, superior, ó. Cheio de mato aqui. Botar pra voar, você nunca mais acha. entendeu? Então, vem para a aula que vai ter a chance de ganhar aí o drone. Semana Bom, que vem? no início do mês que vem, vai concorrer, você vai pegar todas as presenças que todos os alunos tiveram da Microcamp aqui no mês inteiro. E quem tiver mais presença vai ter mais chance de ganhar lá no sorteio. Ih, eu acho que eu não vou ganhar não, que nas primeiras aulas eu não vim. Não, mas essa é a primeira, né? Essa é a primeira aula. Tá contando a Ah, partir de hoje. Tá então contando a tá. partir de hoje e o início e o finalzinho do mês lá, mas só não falta mais. Entendeu? Tirando o Bruno que não veio também, só veio eu. É. Tá bom então. Tá, Falou, tá bom, professor. então? Falou. Então, a aula que vem a gente continua aí a partir da página 67 do livro 5 de HTML. Tá bom? Tchau, tchau.